A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo pra lá de bom. Olá, amantes da extensão no IFMG. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 23 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão, autores de curso, coordenadores de projetos, gestores, enfim, gente que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o convidado de hoje é o professor Pedro Henrique Ferreira Machado, que é docente lá no IFMG Campus Ibirité. O Pedro vai nos contar um pouquinho aqui do seu curso, que está disponível gratuitamente lá na plataforma Mais IFMG, chamado Operador e Programador de Sistemas Automatizados, Práticas Iniciais com CLP. Então, se segura aí, porque o Extensão em Ação vai começar. O Pedro, que é natural lá de Amparo, em São Paulo, é graduado em Engenharia de Controle, de Automação e Controle, tem mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, todos feitos pela Universidade Federal de Itajubá. Ele é especialista em Educação Profissional e Tecnológica e é também autor de um importante curso lá da plataforma Mais IFMG. O Pedro, seja muito bem-vindo, viu, aqui na Rádio Mais IFMG. É o programa Extensão em Ação. Como é que você está, rapaz? Tudo bem? Perfeitamente, Newton. Agradeço imensamente aí o convite e a gentileza aí para a gente conversar. Valeu, Pedro. Então, seja muito bem-vindo. O Pedro, a gente sempre gosta de aproveitar dessa oportunidade aqui, né, na rádio, para aproximar mesmo mais as pessoas e aproximar os servidores da comunidade, né? Certamente tem muita gente até que te conhece, né, pelo seu trabalho, né, o trabalho que você desenvolve lá no campus, mas deve ter muita gente que não conhece a sua história, né? É quase que aquela máxima, né? Todo mundo vê os copos que eu bebo, mas não os tombos que eu levo, né? Então eu queria aproveitar para pedir para que você contasse para a gente aí um pouquinho dessa trajetória. Como é que foi e por que razão você escolheu a engenharia de automação e depois você continuou seus estudos lá no programa de pós-graduação em engenharia elétrica? Como é que foi essa vida de estudante lá em Itajubá, né? Queria pedir também para que você contasse um pouquinho da sua experiência lá em Bruxelas, que é chamada por muitos de a capital da União Europeia. Enfim, conta para a gente aí como é que foi esse percurso até chegar aqui como docente na rede federal. Bom, a minha jornada, né? Construí praticamente minha jornada acadêmica inicialmente ali em Itajubá, tá certo? Na famosa Itajubá, sul de Minas, né, para quem não conhece, próximo a Pouso Alegre, uma cidade maravilhosa para quem gosta de pedalar, para quem gosta de um barzinho ou outro, né? Mas é uma cidade muito, muito acolhedora, certo? Enfim, eu fui para lá em 2008, né? Na verdade, assim, foi a vestibular, ainda na minha época, né, para os meninos mais novos, que hoje tem o famigerado Enem, coitado dos meninos. Mas na minha época era o vestibular, né? A gente tinha um vestibular ali, né, em Itajubá, tá? Um vestibular tenebroso também, senhores. A gente passava bastante apertado ali. Mas em 2008, né, tive a felicidade de ingressar, né, na Engenharia de Controle e Automação, tá? Na Universidade Federal de Itajubá, também conhecida como EFEI, ou Escola de Engenharia de Itajubá, né? Tive o prazer também de ali fazer grandes amigos, desde 2008, né, morando em República de Estudantes, é algo bem gostoso, né, um aprendizado gigantesco, tá? Então, aquela minha jornada também é um ponto legal a ser colocado aqui. Mas, enfim, eu ingressei na engenharia, né, por um motivo pessoal, né, uma força maior chamada paz, tá? E eu sempre fui um cara muito curioso, né, então isso é interessante falar para os alunos mais novos, né, que ainda ficam receosos, né, que é difícil definir de fato, com 16, 17 anos, definir o caminho que você vai trilhar.
mas você percebe uma tendência que você tem, né? Por exemplo, eu percebi a minha tendência de engenharia porque eu adorava desmontar as coisas, ainda que de vez em quando eu sofresse para remontá-las, né? Mas enfim, então nessa jornada lá em Itajubá, no primeiro ano a gente tem aquele baque, né? Cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais, as duas disciplinas que a gente fica realmente imaginando o que eu estou fazendo aqui. Mas é natural, né? O ciclo básico sempre é onde o pessoal que realmente não quer engenharia acaba desistindo, mas logo em seguida né, eu já consegui ali também desenvolver projetos na instituição, né? Então você vai começando a ter amizades, né? Até mesmo com os docentes, né? Isso é bem interessante. E ali você começa a definir sem perceber, né, as suas habilidades começam a ser transparecidas ali. Isso foi bem interessante, também é um ponto interessante. Então, de 2008 a 2012, né, fiz a minha graduação em Engenharia de Controle e Automação, tá, tendo a minha formação ali em 2012. E logo em seguida, né, também ali por um motivo um pouco natural e também às vezes do acaso, acabou acontecendo que eu ingressei na academia mesmo, né, eu entrei no mestrado. Eu busquei oportunidades de mercado, né, mas aquele momento um pouquinho complexo, né, para quem se lembra ali de 2012, 2013, foi um momento de relativo complexo ali, né, para o Brasil, né, o Brasil enfrentava um problema de ligeira recessão, né, enfim. Então, naquele momento, né, o que se parecia muito interessante, né, estando formando, eu passei de formando, né, de estudante para desempregado. Mas isso durou bem pouco, porque eu tive uma oportunidade com o meu professor, né, orientador, que me orientou mestrado e doutorado, o professor Luiz Edival, lá de Itajubá. Então, eu acabei ingressando ali no mestrado, né, foi bem interessante também. Então, a gente trabalhou juntos ali cerca de quase 6 anos, né, trabalhando, foi bem interessante, tá certo? Então, aí, nesse momento, eu comecei a aplicar o que eu tenho buscado desde então, né, a minha trajetória acadêmica, que voltou-se também, além da automação industrial, que já é a minha formação, né, engenharia de controle e automação, né, a parte industrial é a minha formação inicial, aí eu comecei também a ingressar na automação do sistema elétrico, tá, que é uma vertente importante também da automação, né, e hoje ainda mais nos paradigmas atuais que a gente vive aí, né, de smart grid, enfim, os conceitos importantes que a gente tem aí também, tá. Então essa jornada lá em Itajubá, ela foi pausada por um tempinho, né, em 2017, para ser mais preciso, quando eu tive a oportunidade, né, de estudar na Bélgica. Aí, como o Newton bem falou, né, a capital da Europa, né, eles chamam lá a parte central, né, que eles ficam bem na parte central. Se você pegar ali o continente europeu, a Bélgica fica relativamente, né, eles gostam de forçar a barra um pouquinho, mas ela fica ali relativamente bem posicionada, tanto para o leste como para o oeste do continente. Então eles chamam lá, né, Bruxelas da capital europeia, né, capital da União Europeia também, porque justamente tem uma posição legal, né. E não foi por acaso, né, teve um certo acaso, obviamente, tem uma certa sorte, mas tem um pouco de competência também. Porque o programa que eu participei, né, para quem não conhece, é o Erasmus Mundus, é um projeto bem legal, então sugiro para os alunos nossos do IFMG, procurem sempre aí as oportunidades, não só no Brasil, né, a gente não tem a CAPES, né, tem a FAPEMIG, né, as nossas agências nacionais, mas temos também agências internacionais que podem nos ajudar, né, dar um suporte aí para a gente fazer essa vivência, essa internacionalização. E numa dessas, né, em 2017, eu consegui por uma bolsa do Erasmus Mundus para fazer meu doutoramento sanduíche, né, que é aquele período que a gente fica um pouquinho fora do Brasil para trabalhar. Um pouquinho não, fico bastante. Um ano acho que é relativamente ok, né? Mas nesse período foi bem interessante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Jean-Claude Mon, é um cara realmente incrível, né? E foi uma experiência, eu diria, única, né? Para quem faz esse processo, essa modalidade, né, que a gente chama de sanduíche, no doutorado, na graduação, ou até mesmo no mestrado também costuma acontecer, é um momento bem oportuno para você vivenciar novas culturas, né? Aprender de uma forma diferente ali, né? Porque quando a gente vê a pesquisa no Brasil, né, a gente tem um cenário hoje
ok, né? Mas quando você chega lá fora, você percebe que o Brasil está um pouco distante. Isso, eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive, né? De perceber que a pesquisa, né, ela precisa caminhar um pouquinho mais, né, para a gente chegar nesses países de ponta mesmo, né? Mas, enfim, lá tive a oportunidade, como eu falei, de trabalhar no grupo de energia também, né? Trabalhando principalmente com a parte de smart grids também, né? Então lá eles tinham um projeto bem interessante, né? Para quem conhece a Engie, né? Tem aqui no Brasil, é uma empresa franco-belga, né? Então tinha um projeto lá que eu consegui entrar um pouquinho, conversar com o pessoal que pesquisava, com os grupos de pesquisa que tinha lá, os pesquisadores que tínhamos lá, né? E o Jean-Claude Mon foi um cara legal, né? Me ajudou bastante a conduzir esse momento oportuno lá de vivência fora do Brasil, que sempre é bacana, né? Então, basicamente, ao regressar, aí sim, né? Virei doutor, né? Quando eu voltei, eu já tive a condição ali de defender meu doutorado ali em 2018 para 2019, né? Em 2019, então, eu finalizei meu doutorado, né? Um título ali que muitos almejam, mas como eu falei, é uma consequência, né? Eu costumo falar para os meus alunos ali do técnico, né? Gente, é consequência, né? Se você acaba dedicando, trabalhando, gostando do que você faz, né? O doutorado é simplesmente uma consequência, não é nada assim fora do caminho, né? Mas basicamente essa é a minha trajetória, Newton. Então, inicialmente minha formação é na engenharia industrial, né? Automação industrial, e depois por intermédio do meu mestrado e doutoramento, eu acabei conduzindo um pouquinho para a automação do sistema elétrico. Então, hoje é a minha atual vertente, certo? Não sei se foi um pouquinho meio longo e talvez prolixo, mas acho que deu para entender, né? Não, Pedro, foi ótimo, foi muito bom mesmo, é muito bacana conhecer essas histórias aí, né? E eu fico imaginando aqui que certamente tem muita gente que nos ouve aqui na rádio, né? E às vezes pessoas que estão passando justamente aí por essa angústia, né? De não saber o que faz, né? Que quer mudar a sua vida, mas, né? Tem receio aí de como é que é enfrentar essa vida universitária e tudo mais. Então, acho que essas experiências compartilhadas aqui, elas são muito importantes, sem dúvida. Às vezes, tem alguém aí que a gente nem faz ideia, que está ouvindo, que está se inspirando, e que está criando coragem, né? Depois de ouvir aí histórias como essa. Muito bom mesmo. Mas agora, eu queria dizer o seguinte, na Pró-Reitoria de Extensão, né? Dentre os trabalhos, né, que são feitos pela Pró-Reitoria de Extensão, um deles é sempre divulgar e defender a ciência, que vai muito, né, no sentido disso tudo que você nos contou aqui. Tanto que um dos principais objetivos, né, da própria Rádio Mais FMG, quando ela foi criada, é justamente promover, né, a valorização e a divulgação científica. Então, a gente não cansa de falar que sempre tem oportunidade, em todo episódio, né, da importância da pesquisa, né, para um país, para uma nação. Eu acho que isso começou a ficar mais evidente depois da pandemia, né? Se começou a falar bastante disso na TV, mas a gente ainda tem muito aí por trilhar nesse sentido. De toda forma, né, a gente sabe que as pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento, elas são importantes. Então, eu queria aproveitar da sua presença, né, desse nosso encontro aqui, para pedir para que você contasse também, né, um pouquinho dos seus trabalhos enquanto cientista, né? O que é que você descobriu, né? A que você se dedica? Eu percebi, você até falou um pouquinho aí, que no seu doutorado você trabalhou com alguns conceitos de smart grids, né? Então eu queria que você contasse também para a gente o que são, né, as smart grids, além de possibilitar aquela bidirecionalidade, o que mais que essa novidade permite, a que distância a gente está, de fato, de ver isso acontecendo em larga escala nas nossas vidas, enfim. Conta um pouquinho para a gente aí do que é ser um pesquisador, né, sob a sua ótica e dentro da engenharia. Perfeitamente, Newton. Como pesquisador, né, no Brasil, a gente... como você disse, né, você mencionou ligeiramente aí, essas dificuldades que a gente enfrenta e tal, mas enfim, ainda existem oportunidades, tá? E é interessante eu mencionar isso porque o meu mestrado e doutorado, eles iniciaram baseados num projeto de pesquisa e desenvolvimento da indústria do setor elétrico, né? Então a gente trabalhou, para você ter ideia, com um processo de automatização de uma usina hidrelétrica, tá?
Então foi lá que surgiu o problema para o meu mestrado e depois eu evoluí um problema maior para o doutorado. Mas quero que você entenda ligeiramente os nossos ouvintes, tá, Hilton? A minha área de pesquisa que eu iniciei e comecei a trabalhar faz sentido aí que você falou da Smart Grid. A gente acha, né, que é algo negócio muito maluco, né, fora do contexto, mas na verdade é algo relativamente simples e natural, né, do mundo moderno. Se a gente falar aí em smartphone, a gente entende, né, que é basicamente um celular, né, um equipamento telefônico, tá, que antigamente só ligava, né, para quem usava aqueles dials antigos, né, tinha que rodar na casa da avó. Hoje em dia a gente tem, né, um celular extremamente potente e que eles consideram, né, o conceito utilizado é de smartphone, pelo simples fato dele permitir outras funcionalidades de comunicação que não só aquela de informação, né, telefônica. A Smart Grid, ela vai um pouquinho nesse sentido também, né? Até me lembro muito bem uma questão que surgiu, o professor Pellini, lá da USP, me perguntou uma vez, mas Pedro, e aí? Smart Grid antigamente não era smart? Então você está falando que um sistema elétrico antigamente, na década de 60, 70, até a década de 90, não era inteligente, não era smart? Muito pelo contrário, né? A gente tinha uma solução bastante smart, bastante inteligente, mas um sistema, né, que não utilizava dessa modernidade de comunicação, essa facilidade que a gente tem hoje, tá? Então, hoje o conceito Smart Grid, ele simplesmente traz um novo paradigma para o sistema elétrico de potência, que nada mais é que um sistema integrado por meio de comunicação, tá? Então, se a gente pega ali na década de 80, ainda tem linhas aí, né, que usam relés eletromecânicos para proteção, mas hoje é uma solução barata, né, do ponto de vista tecnológico, você instalar um relé, alguma coisa, um sistema de supervisão, né, para fazer justamente esse controle, que antigamente era centralizado, né, local, e hoje ele é um processo totalmente descentralizado, né? Então, a ONS, por exemplo, se ela quiser, o operador nacional, ela consegue desligar uma linha com apenas um botão, né, justamente permitindo ali, né, por essa parte de comunicação, tá? Então, essa foi a minha linha inicial de pesquisa, né? A gente chama, eu estudei uma norma, né, que foi iniciada em subestação, depois isso evoluiu, chamada IEC 6850. Não vou entrar nesses detalhes, mas o fato é que era basicamente um modelo de comunicação aplicado a Smart Grids, tá? Então, nesse contexto, a gente está percebendo nessa mudança de paradigma, aí vem muita coisa, né? Aí tem muita coisa a ser pesquisada, né? Então, e aí virou um objeto de estudo mesmo, a parte de Smart Grid. Por quê? O Brasil tem uma grid boa, né? A gente tem um sistema interligado nacional, que é relativamente bastante potente, né? Ele é bastante eficiente, tá? Nós temos um operador nacional de sistema também bastante eficiente, mas nós temos regiões com problemas de acesso à energia, né? Neste sentido, tá? O objetivo atual dos nossos estudos, nosso grupo de pesquisa, né, que a gente tem um grupo de pesquisa que eu lidero lá também, né, o GETAER, que é o grupo de pesquisa em estudos em automação e energia renovável, a gente observou esse problema, né? Ainda que a gente tenha um sistema bastante interessante, né, bidirecional, como você bem colocou, ou seja, a gente consegue gerar e consumir energia pela rede, né? A gente tem algumas deficiências, né? Por exemplo, qualidade de energia em alguns pontos, em outros pontos, o acesso à energia, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um país continental, né? Nós temos regiões que sofrem ali com linhas de transmissão, linhas de distribuição, ou até mesmo a falta delas, né? Então, hoje, o nosso objeto maior de estudo, nosso grupo, é justamente observar como a geração distribuída, né, que consegue chegar em lugares mais específicos, mais longínquos, mais distantes, a gente consegue chegar aí com a energia de qualidade, né, e, em consequência, criando
uma sociedade mais sustentável, mais equalitária, por assim dizer. Então, o problema, ele é largo, tá, Newton? A gente percebe que o problema, ele não é só do ponto de vista de engenharia. E, de novo, eu volto ali rapidamente para sugerir ali o trabalho que eu observei lá na ENGIE, na Bélgica. Era um trabalho científico e envolvia um grupo de 10 ou 15 pesquisadores, não me lembro, mas de todas as áreas, né? Tínhamos filósofos, tínhamos engenheiros, tínhamos advogados, todos debruçados no problema de energia. E energia o quê? Energia renovável sustentável, tá? Então a gente vive hoje, por exemplo, aí, né, nessa guerra, nessa fatídica guerra aí na Ucrânia, né, um problema energético, né? Mas enfim, então a gente percebe que ela é multidisciplinar, né? E quando a gente está falando ali, comecei falando de Smart Grid, né? Que é um conceito, um paradigma novo, mas olha a amplitude dos problemas que a gente tem, tá? Então, daria para a gente fazer um seminário para discutir sobre isso, mas de uma forma resumida. O que a gente tem buscado, a minha pesquisa, né, e o grupo de pesquisa que atuo hoje, né, e assim, bem como esses 10 anos, aí, 10, 15, 12 anos que eu já pesquiso na área, né, a gente percebe que é um trabalho muito transversal, tá? Então, a gente parte ali do conceito de Smart Grid, né, que é um sistema de comunicação, sistema integrado e tudo mais, né, moderno, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que observar os outros problemas desse país que a gente vive, né? Que é, por exemplo, a falta de uma energia de qualidade, a falta de acesso à energia. Então, a gente está tentando essa transversalidade atualmente, tá? Então, além desse objeto que a gente chama da engenharia mesmo, nós estamos observando o tripé, né, da sustentabilidade, buscando também uma visão econômica do problema, uma visão social do problema, uma visão ambiental do problema. Então, assim, cara, é até difícil eu resumir aqui o tanto de coisa que a gente pretende trabalhar e que já tem trabalhado, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, a gente conseguiu um edital ali da CAPES, né? Então, do CNPq, né, com recursos CAPES, enfim. São coisas que a gente está conseguindo lentamente, mas a gente tem observado algumas oportunidades nesse setor, tá? E, enfim, a gente tem uma longa jornada aí, pode ter certeza, tá? Pedro, muito legal, e eu acho que uma coisa que é bacana frisar aqui, né, até para que as pessoas aí que nos ouvem tenham uma noção, né, da importância da ciência e também do posicionamento do Brasil na ciência, né, porque muitas vezes as pessoas, né, acham sempre que o Brasil está muito longe de produzir ciência de qualidade. Eu acho que uma informação interessante aqui é no sentido de contar para todo mundo que os estudos em sistemas elétricos de potência no Brasil são referência para o mundo todo, né? Acho que você pode falar até melhor que eu a esse respeito. Primeiro, né, por conta da nossa fonte maior aí, que é a fonte hídrica, e por operar numa rede absurdamente grande, né, Pedro? Pelas dimensões aí continentais do Brasil. O Sistema Interligado Nacional, que você mencionou, se eu não estou enganado, acho que ele controla algo perto de 97%, né, da rede elétrica do país todo, que tem esse tamanho gigante, né? Então, eu até costumava brincar em algumas ocasiões com os alunos, dizendo, olha, se você fosse um elétron e desse conta de entrar nessa tomadinha que está aqui do seu lado, você conseguiria viajar pelo país todo, claro que naquelas regiões onde a energia chegou, né? Porque, como você bem disse aí, nós temos também esse problema de infraestrutura. E tanto isso é verdade que eu estou dizendo aqui, tem diversos nomes, né? Mas me veio um em mente agora, que é o professor Zambroni, né? Que deve ter sido seu professor lá no Unifei, o Antônio Carlos Zambroni, que atua nessa área também de sistemas elétricos de potência, e recentemente ele saiu numa revista indicado como um dos cientistas mais influentes do mundo, né? Então, para que a gente possa ter uma ideia do quanto isso é importante e do quanto, mesmo com todas essas dificuldades, com essa falta de incentivo, com essa falta de apoio que a gente tem no Brasil, a gente tem aí pessoas trabalhando, né? Como o Pedro, como tantos outros colegas, e se dedicando muito para fazer ciência. Então, parabéns, viu, Pedro?
Mas eu também queria pedir para a gente aproveitar, claro, desse nosso momento aqui, para falar do seu curso, que é o curso que você produziu, que já está disponível gratuitamente lá na plataforma Mais FMG, que se chama Operador e Programador de Sistemas Automatizados, Práticas Iniciais com CLP. Então, primeiro, para esclarecer para todo mundo o que são os controladores lógicos programáveis e qual a importância desses equipamentos na indústria. E se você puder também, dá para a gente alguns exemplos práticos, né, para que as pessoas consigam visualizar melhor as aplicações desses dispositivos? Perfeitamente, Milton. Bem, né, em relação à questão anterior, né, muito bom você ter mencionado o professor Zambroni, esse é um adendo rápido aqui. O professor Zambroni é um cara incrível mesmo, tive o prazer de ter aula com ele, realmente é um adendo importante, Milton, valeu. Mas, em relação ao nosso curso, né, eu devo aqui mencionar os nossos colegas, né, o professor Carlos e o professor Elias, que foram fundamentais na construção desse curso, tá? E no e-book que a gente fez, né? Que está sendo hoje, inclusive, base para as nossas disciplinas, tá? Tanto a minha como o Carlos, nós temos essas disciplinas na graduação e no ensino técnico, a gente usa essa ferramenta que a gente criou, né? O e-book, né? Então foi bem legal. Foi um processo bastante interessante, tá? E a gente chegou, né, nesse curso. Por que a gente achou interessante formalizar isso, né? A gente tinha uma deficiência, tá? A gente percebeu uma deficiência, principalmente bibliográfica, né? De ser mais claro, mais conciso, mais simples, mais enxuto para o aluno, né? Que nunca teve um contato com CLP, né? O famoso controlador lógico programável, para que a gente pudesse dar justamente essas práticas iniciais, esses conceitos iniciais, que muitas vezes os alunos chegam realmente despedaçados para a gente ali, tá? Então, a gente buscou uma forma concisa e simples de transmitir as informações que a gente julgava interessante na bibliografia, conduzindo um curso, tá? Enfim, agora voltando rapidamente a essa questão aí do que é um controlador, né? Ora bola, né? Por que a gente fez essas práticas iniciais com o CLP? Para todo e qualquer engenheiro de controle e automação, técnico em automação, técnico em mecatrônica, você falar CLP é algo sagrado, né? É um elemento que, se você fala em processo automatizado, ou seja, aquele onde a interface humana, né, a conexão humana é praticamente inexistente, ou seja, opera de forma totalmente automatizada, tá? Justamente processos industriais, você faz uso constante dessa ferramenta, né, desse equipamento chamado controlador lógico programável, ou em inglês PLC também, né? A gente usa a sigla PLC ou CLP para designar esse equipamento. Mas, né, entendam aí, entre aspas, né, não me julguem, mas é uma forma didática de apresentar o CLP para os nossos alunos, entre aspas, por favor. O CLP nada mais é do que um computador industrial. Tá? Então, de uma forma bastante rápida, simples, você pode entender o CLP como um computador industrial. Por que isso? Porque se você pegar a arquitetura, a parte eletrônica, como é que é constituído fisicamente um CLP, né? Lá a parte interna, né? A placa dele, você vai observar que ele tem uma estrutura muito parecida com um computador, né? Um desktop aí, por exemplo, memória, fonte, processador, tá certo? Nós temos periféricos, certo? Então, se você fizer uma analogia aí, entre aspas, de novo, com um computador industrial, fica mais fácil de entender, tá? Porque ele é um computador, por que se usa ele, né? Esse CLP tem uma funcionalidade, né? Justamente o nome diz, implementar, tá certo? Programas lógicos, tá certo? Para controle de processo. Que coisa estranha, né? Mas enfim, o controle de processo é aquele, de novo, que eu estou falando, sistema automatizado, é aquele onde você vai ter um grupo de sensores, né, um grupo de atuadores, e não vai ter a interferência humana, tá? Então você vai criar um programa, uma interface programável, que você vai executar a leitura, né, dos sensores, executar uma lógica de controle e depois jogar esses dados
para o atuador, né, fazer qualquer tipo de ação no seu sistema. Tá? E um breve histórico, né, para que se entenda aí da onde surge, né, essa questão, né, do uso do CLP em sistemas automatizados. Se vocês pegarem qualquer referência bibliográfica, né, do CLP, você vai lá observar que o pessoal lá, o primeiro CLP é o Modicon, né, o Modicon, que era um CLP do pessoal da GM, né, confundindo aqui a GE com a GM, da General Motors, lá nos Estados Unidos, né. Por quê? Porque eles tinham um problema lá com os relés, né. Então, antigamente, né, até a década de 70, 60 e 70, nessa transição, o computador ainda não era uma realidade, ele não era replicável, né, não era um equipamento complexo. Na década de 60 para 70, começam a surgir, né, os computadores de mesa e tudo mais, e aí o pessoal, um grupo de engenheiros lá nos Estados Unidos, fez de fato esse computador, né, chamavam de Modicon, né, o primeiro CLP, que tinha por função justamente essa, controlar processos. Naquele caso, processos industriais para o setor automobilístico, certo? Então, por exemplo, eles tinham a estação de pintura, então eles utilizavam um CLP aplicado lá para uma estação de pintura, né? Ou uma estação de transporte, né? Com esteiras automatizadas, certo? Seleção de peças, por exemplo, né? Então a gente observa ali, se você observar um exemplo clássico ali, né, de automação, você vai ter uma esteira, você vai ter um seletor, aí quando você tem uma falha, você empurra essa peça para outra linha, enfim. Então, ali eles tinham um problema, né? Eles tinham a programação, né? Na verdade, os diagramas de contatos, né? Relés, e aí eles precisaram, né, mudar de tecnologia, porque eles tinham agora acesso aos computadores, e aí eles criaram justamente o CLP, tá? Então, de uma forma bastante sucinta, né, como eu falei, esse computador industrial criado lá na década de 70, ele é o coração / cérebro de qualquer processo automatizado industrial, tá? Então, as aplicações dele são as mais diversas, porque ele garante, entre outras vantagens, custo. Ele é um custo menor do que, por exemplo, um painel de relés, né? Ele tem uma manutenção mais simples, porque ele é um aparelho único, né? Você não tem aquele conjunto de dezenas, centenas de relés, de contatos, de contatores e tudo mais. Então ele fica mais simples de fazer manutenção. Com isso, você aumenta a confiabilidade, né? Então, além de outras considerações. Aí surge também o programável, né? Diferente do que acontecia lá com um painel de relés, onde quando você tem uma modernização na sua linha de produção, você vai ter que arrancar tudo aquilo ali, ou desfazer, ou refazer boa parte dela. Num CLP, um elemento programável, você simplesmente apaga aquela parte da memória referente ao programa e coloca um novo programa, né? Então, isso tudo, né, foi colocando o CLP como justamente uma das ferramentas principais, tá, na modernização, tá? E quando a gente fala ali da terceira revolução industrial, onde a automação é a grande foco, né? Robótica / automação, a gente justamente tem o CLP, né, como uma das ferramentas principais, tá? Então, por isso, né, Newton e ouvintes, o CLP é tão importante. E aí você me perguntou também a respeito ali de aplicações, né? A gente tem as aplicações mais simples possíveis, né? É uma aplicação que eu gosto de apresentar. Não é simples, na verdade. O que é simples, né, nem sempre é fácil, né, Nilton? Então, uma aplicação simples, por exemplo, seria um controle de nível, né? Imaginem vocês ali com um problema, né, numa hidrelétrica, que seja, uma hidrelétrica vai ser mais uma PCH, né? Obviamente, você tem que fazer o controle do nível, né? Nesses dias chuvosos que a gente teve aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Você tem o nível de uma comporta subindo, enfim. E você tem, obviamente, que controlar, tá? Então, vamos pensar aí num problema básico. O que a gente vai ter? A gente vai ter que ter um sensor, tá? Um sensor para medir o nível. Quando esse nível chegar, por exemplo, no máximo, eu tenho que mandar uma ação de controle, tá? Para um atuador, por exemplo, um motor, para abrir justamente a comporta e liberar um pouquinho dessa água, né? Isso poderia ser, por exemplo, feito por um CLP, tá?
Então, esse é um exemplo simples aí, né? Mas aí, isso é um processo contínuo também, ou discreto, depende da condição, mas enfim. Isso seria uma aplicação simples, né? Você tem uma variável, uma lógica de controle simples, né, usando o CLP, e aplica ali no atuador para abrir ou fechar uma comporta. Mas você pode expandir isso, por exemplo, para uma indústria, né? Uma indústria, por exemplo, aqui nós temos as indústrias de siderurgia, metalurgia, enfim, mineradoras, né, onde você tem lá um processo muito mais complexo, né, onde você tem que fazer justamente a separação de minério, o controle de temperatura, de fundição, tá? Que mais? O controle, por exemplo, de uma laminadora, né? Um dos problemas clássicos que a gente tem que estudar também com o CLP, a velocidade de uma laminadora é super importante, senão você pode causar rugosidade em uma peça. Enfim, as aplicações, como eu falei, vão das mais simples às mais complexas. Isso que muda, obviamente, é a capacidade do nosso computador industrial, entre aspas, do CLP. Né? Então, o CLP vai poder fazer um processo simples, por exemplo, com controle de nível, com uma variável, um atuador, até um sistema bastante complexo, com dezenas, centenas, milhares de sensores e centenas, milhares de atuadores. Tá? Não sei se fui tão claro, tão sucinto, né, Newton, mas em essência é isso. Um CLP vai tratar-se de um computador industrial, de novo, entre aspas, que serve para o controle de processos industriais. Né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? A gente acha que está muito distante, mas não. Né? Muitos hobbyistas, né? Às vezes nossos alunos, o técnico da graduação, até da pós, já começam a trabalham bastante com o Arduino, né? Aquela plataforma de prototipagem. O Arduino, né, em essência ali, se você fizer uma analogia de novo, entre aspas, funciona ali como CLP também, né? Então a gente tem essas funcionalidades ali de um sistema microprocessado, onde você tem um conjunto de entradas, uma lógica de controle e um conjunto de ações. Quando você leva isso para uma planta industrial, o Arduino não é capaz, ele não tem um processamento tão dedicado, ele não tem uma construção física também, isso é um ponto importante, né? Ela não tem um IP65, IP66, enfim, é algo mais simples, algo robista, né? Mas agora, quando você vai para a indústria, tem que ter um negócio que seja muito confiável, muito, às vezes, que evite, por exemplo, interferência eletromagnética, enfim. Então, o CLP é preparado para isso. Mas, se você pensar nas analogias, as ideias são muito parecidas. Controle de processo com Arduino e controle de processo com CLP. Ô Pedro, perfeito. Você foi muito claro, muito didático, né? É uma fala, de fato, de um professor. Agora, para aqueles que ficaram curiosos aí, né, que ficaram interessados pelo seu curso, o que as pessoas podem esperar ao acessar lá a plataforma e fazer a inscrição? Tem como você fazer aí um resumão bem breve, né, daquilo que é estudado? Por exemplo, quais os temas e as práticas que são abordadas lá no curso, né? Mais ou menos o que ocorre a cada semana, quais são os objetivos, enfim. Tem como você antecipar para a gente aí? Claro, perfeito, excelente. Bom, a gente dividiu em 3 módulos básicos, né, que a gente também observa isso na bibliografia, né, são normalmente divididos em 3 bloquinhos. O primeiro bloquinho ali, na semana 1, a gente trabalha, na verdade, uma apresentação geral do CLP, né, principalmente essa parte física dele. Como se conecta um CLP com um sensor, por exemplo, né? Qual é a arquitetura de um CLP, por exemplo, tá? Então a gente parte mais para essa parte de construção do CLP, tá? A parte mais física, hardware mesmo. Depois, na segunda parte, a gente entra no software, né? Mais especificamente, linguagens. Mais especificamente ainda, o nosso queridíssimo Ladder, né? Que é a linguagem que a gente utiliza aqui no curso, tá? Então, quem tiver interesse em estudar, a gente trabalha aqui com a linguagem Ladder em essência, tá bom? A gente apresenta a IEC 611131, né? Que define todas as linguagens utilizadas nos CLPs, mas o nosso foco é o Ladder. E na parte 3, né, no módulo 3, a gente faz umas aplicações também do Ladder, tá? Então, principalmente com circuitos combinacionais, né, que são lógicas ali, ou AND, né, e assim por diante.
E depois a gente trabalha com sistemas sequenciais, onde envolvem temporizador e contador essencialmente, tá? Então, são 3 módulos, tá? A gente segue ali uma característica teórico-prática, né? Tentando situar os nossos alunos em problemas reais e aplicáveis, né? E passando de uma forma didática aí, né? As funcionalidades do CLP. Basicamente isso, Will. Ô Pedro, e para qual público que o curso é destinado, né? Precisa ser especificamente engenheiro, tem que ser técnico? Para quem que você acha que esse curso é ideal? Olha, Newton, para todo e qualquer interessado, tá? Eu acho que cabe muito bem. É claro que a gente sugere, né, que o aluno ele tenha um conhecimento básico de programação e lógica, né? Então, ali o pessoal que tá no 2º ano, 3º ano do ensino técnico da área de, por exemplo, de eletricidade, ou algum eletricista, né? O pessoal aí do externo ao campus, né? Um eletricista que queira entender um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais sobre essa parte de CLP, que hoje se utiliza, inclusive, em alguns momentos, até em instalações sediais, tá? Também pode se aventurar aí para esse caminho do CLP da automação. Certo? Acho que é até fundamental para o eletricista hoje que tem esse conhecimento em CLP, tá? Então, é um público externo também, é sugerido, tá? Mas, em essência, qualquer pessoa, isso é de verdade, qualquer pessoa tem um mínimo de conhecimento em programação e lógica, eu acho que sairá muito bem, porque o CLP é um elemento específico, né, Newton? Então, é difícil a gente ver em outro momento. Mas se você tem a bagagem que a gente precisa, é simplesmente um pouquinho de programação, conceitos básicos mesmo, tá? E um pouquinho de lógica, né? Um pouquinho não, um montão de lógica. Então, o CLP a gente trabalha basicamente com lógica, né? Principalmente o Ladder, que é uma ferramenta gráfica ali, né? Pedro, eu dei uma olhada no seu livro, né? Eu li alguns trechos, que aliás, como você bem disse agora há pouco, ele foi feito em parceria lá com os professores Elias e com o Carlos, né? Então também aqui mando o nosso alô e o nosso abraço para eles. O livro está muito bem organizado, ele é todo ilustrado, né? Tem uma leitura muito fácil. Eu vi que vocês montaram uma sequência de apresentação que facilita bastante a compreensão. E, embora, né, se tratem de práticas iniciais, como diz aí o próprio nome do curso, ele é bem completo, né, para esse primeiro momento aí de um estudante com o tema. Então, todo mundo que ficou curioso, acessa lá, né, o mais.ifmg.edu.br. Esse curso está dentro da categoria chamada Tecnologia e Produção. Então, entrando na plataforma, basta clicar nessa categoria e lá estará o curso, que é Operador e Programador de Sistemas Automatizados, Práticas Iniciais com CLP. Sem dúvida, é mais um curso, né, de altíssima qualidade, de muita relevância, que está disponível gratuitamente na plataforma. Quanto às oportunidades que esse curso pode gerar, nem preciso dizer, né? O professor Pedro falou muito do curso, explicou em detalhes o que o curso é capaz de propiciar, e a gente sabe que a automação é uma ferramenta fundamental, né, para tornar as indústrias mais eficientes, mais produtivas, mais competitivas. Então, é aí uma área ainda em franco crescimento e que, né, com certeza, pode gerar muitas oportunidades de trabalho. Aliás, eu acho que a gente pode até dizer, né, Pedro, a grande dificuldade das indústrias é justamente encontrar mão de obra qualificada, né, que conheça do assunto, que saiba realizar esse tipo de trabalho. Então, acho que vale muito a pena. Então, pessoal, né, não perde tempo lá, corre lá, acessa o curso, né, o faça com dedicação, né, que com certeza esses conhecimentos tão bem organizados por esses professores, né, aliados ao certificado oficial emitido pelo Instituto Federal de Minas Gerais, vão abrir muitas portas. Ô Pedro, então eu queria primeiro agradecer demais, tá, pela sua pronta disponibilidade em vir aqui falar com a gente. Assim que a equipe da rádio entrou em contato, você respondeu de forma extremamente gentil, se colocou totalmente à disposição. Então, obrigado mesmo, viu, por dedicar aí um tempinho do seu dia para ter esse bate-papo. Queria parabenizar mais uma vez, né, pelo trabalho, pelo curso, pelo livro. Só que, infelizmente, o nosso tempo aqui é bem curtinho. E, como de costume, antes de terminar o nosso episódio, eu gosto de fazer
3 perguntinhas bate-pronto aqui aos nossos convidados. Na verdade, são 3 perguntas aí onde a gente pede 3 dicas. Eu posso fazer para você também? Vamos lá? Claro. Vamos lá. Deixa pra gente aí, para todo mundo que nos ouve, né, uma indicação artística. Pode ser uma dica de leitura, pode ser uma dica de cinema, enfim. O que você sugere pra gente? Legal, então. Eu quero sugerir 2 dicas, vamos lá. Uma é um documentário, né? Um documentário bastante interessante. E aí tá um pouquinho dentro do que é de automação, tá? Obviamente tem muitos detalhes, mas chama-se Queda Livre, a tragédia do caso Boeing. Eu assisti há pouco tempo, achei muito interessante, né? Tem um problema de automação ali, então para quem quiser se observar, vai perceber que foi as quedas, né, daqueles aviões que aconteceram ali, se não me engano, em Singapura, enfim, foram problemas graves, né? Então tiveram problemas, a Boeing enfrentou problemas graves ali, e é uma sugestão interessante, tá? E uma outra dica que eu gosto de dar, né, porque eu sou um amante do ciclismo, cara, então eu gosto de dar, e é um livro que ele acabou sendo atual, cara, sem querer, né? Nós estamos vivendo aí um problema, né, de ordem mundial aí, a guerra da Ucrânia, mas tem um livro chamado O Leão da Toscana, né? Esse livro retrata a vida do Dino Bartali, né, na Segunda Guerra Mundial, quando ele deu um suporte, né, ajudou o povo que morava lá, né, o povo judeu na Itália, cara. Então, uma sugestão assim que eu gosto de dar bastante, né? Eu, como amante de ciclismo, sou suspeito, cara. Mas, enfim, é um livro incrível e sugiro a todos, sempre que puderem, porque é um livro que acabou sendo atual, sendo bem interessante mesmo. Ótimas sugestões. Agora, dá pra gente uma sugestão musical. Pode ser uma música específica que você gosta, ou um ritmo, pra gente usar aqui, inclusive, como fechamento do episódio de hoje. Perfeitamente. Então, vou usar o cancioneiro brasileiro, tá? Eu sugiro aí uma música interessante, né, da Beth Carvalho, chama Saco de Feijão. Por que isso? De novo, a gente está vivendo um problema complexo aí de inflação e tudo mais. E essa música eu ouvi há cerca de uns 2, 3 meses, eu me apaixonei, porque é incrível mesmo. Então Beth Carvalho, Saco de Feijão. Dá até para curtir no churrasquinho, tá, Nil? É bem interessante. E todo pesquisador é também um pouco sonhador, né? Afinal de contas, para fazer ciência, fazer e pesquisar aquilo que ninguém ainda fez. Então eu quero pedir para que você deixe aí para a gente, compartilhe aí com a gente um sonho que você tem. Pode ser um sonho profissional, pode ser um sonho pessoal, enfim, fica à vontade. Bacana, Nilton. Eu vou tentar ser resoluto aí, mas é o seguinte, cara, eu acho que meu maior desejo, meu maior sonho é continuar acreditando. Porque a gente vive realmente, né, como pesquisador, né, como docente, né, a gente enfrenta muitas dificuldades, mas obviamente a gente pode perder a esperança não, né? Eu acho que continuar acreditando é necessário, tá? Então, eu acredito na educação, acredito na liberdade que a gente tem nesse país, né, no humanismo, na capacidade que o ser humano tem de fazer coisas boas, né? Então, basicamente é isso, cara. Eu não quero perder as esperanças, esse é o meu maior desejo. Eu quero continuar acreditando. É isso, Nilton. Ô Pedro, em nome do professor Carlos Bernardes, que é o nosso pró-reitor de extensão, em nome de toda a equipe da ProEx, eu mais uma vez agradeço demais, tá, a sua presença. Leve o nosso abraço e leve também o nosso abraço aos colegas lá do campus Ibirité, tá? Eu vou deixar a palavra aberta para que você deixe aí a sua mensagem de despedida e também para que você reforce o convite aí para os nossos ouvintes se inscreverem lá no seu curso. Perfeitamente, Nilton. Eu agradeço imensamente, em nome dos meus colegas também de Ibirité, em especial o professor Elias e o professor Carlos, né, que me ajudaram bastante na construção desse curso. Tá? Reforço, como você bem disse, que aqueles interessados, né, eu acho que, como eu falei, o CLP é o coração aí de um processo industrial automatizado, então é uma ferramenta importantíssima, então aqueles que desejarem serão muito bem-vindos ao nosso curso, né? A gente fez com muita dedicação, com muito amor, para que os nossos alunos e o pessoal da comunidade como um todo, né, possam acessar e tirar o máximo proveito desse curso. Basicamente é isso, e agradeço imensamente, Nilton, o convite e aguardo a próxima, cara. Fico no aguardo da próxima convite, pode deixar, tá? Pode deixar que seu nome já está anotado na nossa lista aqui, viu?
Bom, gente, aqueles que nos acompanham, eu reforço que esse episódio vai ao ar na Rádio Mais IFMG pelo endereço radio.ifmg.edu.br ou pelo próprio aplicativo Mais IFMG. É só acessar a Google Play, procurar por Mais IFMG e instalar. O Extensão em Ação também pode ser acompanhado no YouTube, no Spotify e no Deezer. Em todos os casos, igualmente, é só procurar por Mais IFMG. Então, a Extensão em Ação de hoje vai ficando por aqui. Nós encerramos com a música indicada pelo nosso convidado de hoje, o grande Pedro Henrique Ferreira Machado, lá de Birité. Um abraço e até a próxima. Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.